Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Nós queremos saudar a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. E como nós falamos, esse programa faz parte da grade, da TV Manaim. E também participamos do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E se você estiver assistindo por esse canal, você pode se inscrever. É muito importante para nós se inscrever no canal. E você pode também curtir para dar relevância ao programa, pode comentar e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que é importante conhecer o conteúdo desse programa. O nosso programa hoje tem como assunto, nosso tema, concreto armado na construção. Interessante, né? Nunca imaginei que eu ia aprender sobre isso. Hoje eu vou aprender. E é sempre bom. Eu falo que quem mais aprende aqui sou eu, hein? Que cada programa eu aprendo muita coisa e isso está me dando um conhecimento geral muito interessante, hein? Amanhã eu vou querer ficar sabido demais. Isso aí é o problema, né? Mas é isso. Nós vamos falar aqui estamos com um convidado aqui para falar sobre isso. Ele é pastor da Igreja Maranata em Recife, no Pernambuco, faz parte da Igreja de Piedade, Jardim Piedade. Ele faz parte do grupo de Ciência e Fé da Igreja. Ele é engenheiro civil, tem mestrado, doutorado na engenharia civil. Tem mais algum outro título que eu deixo para falar depois. Estou aqui com o nosso companheiro que veio lá de Recife para falar conosco, Felipe Salomão. Prazer ter no programa. A paz do Senhor, pastor Wallace, paz do Senhor, todos os telespectadores aí, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho da nossa área de conhecimento. Então, vamos começar falando sobre o que é o concreto armado, Felipe. Fala pra gente um pouco, detalhe esse detalhe, esse assunto pra gente. Vamos lá. O concreto armado, pastor Wallace, e você também que nos acompanha, ele é um material que ele é muito utilizado. Ele é, segundo pesquisas, o segundo maior material consumido pela humanidade, depois da água. Então, se você tem um material que nós utilizamos, que é a água, bebemos ela todo dia, é necessário para a nossa vida. Em segundo lugar vem o concreto, tamanha a utilização do seu uso e extensivo, né? Lembrar que o concreto, pastor Wallace, ele é muito interessante porque ele é uma composição. Ele está junto com o concreto um elemento chamado cimento. Faz parte da cadeia construtiva aí do concreto. Mas o concreto, ele se torna útil pela nossa necessidade. A nossa necessidade de ter habitações, de construir, de evoluir a população, o povo em geral, né? E quando você fala de concreto, nada mais, nada menos, pastor Wallace, quando a gente vai para a origem da palavra, para a gente entender bem, ele fala assim, que concreto é uma pedra artificial. Então, se é uma pedra artificial, é porque o homem ele já construía com pedras, já tinha sua metodologia de construção de pedras, mas ele demorava muito a conformar, ganhar forma essas pedras. Então, em 1888, o Josephine Avland, lá na ilha de Portland, na Inglaterra, conseguiu desenvolver um elemento que imitava a pedra e conseguia também ganhar uma forma. E aí deu o nome de cimento, o concreto, cimento Portland, foi a primeira aparição desse material. Ele até patenteou e até hoje a gente utiliza essa nomenclatura. E mais na frente alguém juntou aí com o aço e devido aos estudos, a física, se vê hoje numa forma comum para nós como concreto armado. Então ele é muito utilizado nas construções, para você edificar casas, edifícios, fazer lojas, galpões, piso. Hoje você tem a utilização do concreto armado nas rodovias. Então isso é muito produtivo, isso é muito bom e o mais importante, tem um baixo custo para a utilização e por isso tem essa demanda tão alta na utilização do concreto. Muito bom. Vamos seguindo. De que é o formato do concreto? O que é composto no concreto em si? Além do cimento, tem mais o quê? Exatamente. Eu comecei a falar do cimento, mas ele não é só de cimento, né? Tem muita gente que até pensa, não, vou pegar o cimento e juntar com a água, vou ter um concreto muito forte, mas não é só isso. O concreto ele é formado de agregados,
que pode ser os agregados graúdo, que é chamado de brita, não é, comumente. Você tem os agregados miúdos também, que são as areias. Então as areias entram também, o que a gente chama numa composição de um traço, que se a gente levar para uma parte bem gostosa que nós costumamos falar, que é a nossa culinária, seria uma receita. Então quando você vai fazer um bolo, você tem uma receita da quantidade de farinha, ovos, açúcar. A mesma coisa é o concreto, similar mesmo. Então você tem uma receita de quantidade de cimento, de areia, de brita, de água que vai entrar nesse concreto. E hoje você tem uma tecnologia que são os aditivos que entram para facilitar toda essa mistura aí desse concreto que vai ser formado, né? Isso tudo deve depender, né? Até da resistência que você precisa e tudo mais, tem a ver, né? Exatamente. Ele fala, quando o senhor fala da resistência, a gente está preocupado de vencer a física, né? Vencer a resistência que você vai ter para edificações mais altas, né? Então, quanto mais alto o prédio, maior uma resistência que você tem que ter daquele concreto, devido aos vários esforços. E também não só da aplicação. Então, quando você vem ali com aplicação numa ponte, por exemplo, a gente vê aqui uma ponte tão bonita, né, no Espírito Santo, a terceira ponte. Essa construção você tem vários desafios ali para o concreto. Chegar numa altura que ela chega, né, da ponte no vão maior, entrelaçar os esforços. Então tudo isso é uma engenharia bastante complexa que se é feita aí junto com o concreto, né? Perfeito. E como é que é produzido isso aí? Então, o concreto ele segue a sua linha de produção da seguinte forma: ele passa as esteiras, né, onde é coletados os materiais iniciais, a areia, a brita, e ela segue tudo para um misturador. Nesse misturador, você faz a mistura, geralmente nos caminhões betoneiras, é feito diretamente no caminhão. Então tudo cai ali naquela boca do caminhão e é feita a mistura conforme que ele vai caminhar na via. E também você tem a mistura que é feita nos misturadores centrais ou estacionários. Então você tem o planetário, tem um de hélice contínua, hélice horizontal, onde você mistura tudo isso com água e você tem a produção no concreto. É claro que essa produção ela vai depender da aplicação e vai seguir, pastor Wallace, uma relaçãozinha chamada água-cimento. O que é essa relação, pastor? É o que vai garantir a resistência. Então, a quantidade de água pela quantidade de cimento, eu tenho ali uma resistência. O que é que implica isso, pastor Wallace? É que às vezes nós estamos fazendo em casa um concreto e não temos tanto estudo, assim, um aprofundamento do material. E o que é que acontece? A gente acha, não, vamos colocar mais água porque ele vai ficar um concreto mais molinho. Lembra que eu falei que ele precisa se adequar, conformar? O problema é, quanto mais água eu ponho, menor é a resistência. Então, se eu ponho menos água, mais consistente vai ficar o concreto, mais difícil de ganhar a forma. E aí, quando eu estou fazendo em casa, eu sempre quero uma facilidade. O que a gente tem que ter o cuidado é que se a gente dosar isso de uma forma errada, pode trazer um acidente ou um transtorno para a sua obra em casa. E é esse cuidado que a gente faz nas obras que temos aí pelo mundo, né? Perfeito. Esses ensaios de controle do concreto, como é que acontece? Pronto, diante disso que a gente vem falando, eu preciso controlar. Eu preciso saber como é que está o meu concreto. Então, para isso, eu faço os ensaios no estado fresco, que é o estado em que o concreto ele é misturado, recém-misturado. E eu tenho alguns ensaios que eu faço depois que ele endurece, porque é quando a gente avalia a resistência. Que vale salientar, pastor, eu queria deixar aqui bem frisado, que o concreto, como o senhor comentou no início, é um concreto armado. Ele tem o aço, a gente vai falar depois sobre o aço, mas assim, o porquê há esse casamento do concreto e do aço? Porque o concreto ele é muito bom para resistir a esforços de compressão, apertar. Então, quanto mais eu aperto, mais o concreto vai dizer assim, pode mandar força que eu suporto. Quando a gente fala de outro esforço, que é o esforço de tração, que é um esforço de puxar, de alongar, o concreto ele não é muito bom. Então ele precisa de alguns outros elementos que vai ajudar o concreto a trabalhar. Por isso que entra o aço dentro desse conjunto concreto armado.
E por que eu falei disso? Porque a gente comentou sobre os ensaios de controle. E dentro dos ensaios de controles, a gente tem um ensaio de compressão. Esse ensaio é o que vai garantir a resistência que ele vai ter durante um certo período. A norma brasileira, ela elenca, né, como a idade do concreto 28 dias. Então, imagine que com 28 dias o senhor tira a carteira de identidade do concreto, é a maioridade. Então, mas por que ele chegou nessa data? Porque já se tem estudos que o crescimento a partir dessa data é muito pouco. O crescimento que eu digo é o acréscimo de resistência. Mas essa idade, essa resistência eu só tenho a partir desse ensaio de controle, que é o ensaio de resistência à compressão. O ensaio de controle no estado fresco, que eu havia comentado, se chama slump test. O slump test, que é o teste de abatimento, o teste de cone de Abrams, né, abatimento do cone de Abrams, é um teste para garantir qual a quantidade de água que está naquele concreto. Então, no momento que eu recebo aquele caminhão betoneiro ou em casa, eu posso fazer um teste simples e eu sei, dentro daquilo dali, a resposta que ele vai me dar daquele teste, o quanto de água eu tenho. E lembra que eu falei que a água, ela é o grande vilão, vamos dizer assim, um grande ponto positivo, um grande ponto negativo. Então, ela precisa de água, mas também não precisa de muita água. E para isso eu tenho que controlar o concreto que está chegando, para garantir a resistência e garantir toda a durabilidade do concreto para o futuro, né? Muito bom. E as aplicações? Você poderia falar um pouco sobre as aplicações de todo esse recurso? As aplicações, vamos lá. Nós temos diversas aplicações para o concreto, né? Dentro da construção, a gente vai ter a construção convencional e a gente vai ter também as diversas tipos de concretos que vão ali trabalhar. Nós temos concretos que são médios, que são concretos que vão trabalhar ali dentro de uma faixa para aplicação comum em prédios, casas, mas também temos concretos especiais. Como, por exemplo, pastor, isso vai dar evolução da tecnologia do material. Hoje nós temos concretos que são autocicatrizantes. Autocicatrizantes, como assim? Eles, a partir de 4 milímetros, a fissura, a rachadura, né, ali no concreto, com 4 milímetros ele consegue recompor, sem fazer nenhuma ação, porque nós temos a evolução do material. Nós temos concretos hoje que permitem uma aplicação, por exemplo, na Burj Dubai, né, na torre que foi utilizada lá em Dubai, com quase 1 quilômetro de altura, em que você tem ali um alto módulo de elasticidade, que é uma característica do concreto de resistir às deformações. Então, isso são concretos especiais. Nós temos concretos hoje coloridos, então vermelho, azul. Então, isso vai muito do pigmento, da necessidade da aplicação. Por exemplo, temos uma obra emblemática no Cais, lá do Recife, em que você, além de ser ele amarelo, concreto, ele foi produzido com madeiras especiais para que o desenho da madeira ficasse na obra. Então ele dá aquela impressão de que era um emadeirado amarelo, por ser do sertão, o Cais do Sertão, e que foi todo feito com esse concreto aparente. Nós temos concretos hoje permeáveis, que são concretos que permitem a água se percolar, né, por eles, e eles conseguem fazer a drenagem. Então são várias aplicações que nós temos hoje devido à necessidade e à aplicação do concreto. Existe até, que eu já ouvi, né, e vi você comentando também, construções até ecológicas, né? Sim. Com materiais que traz a sustentabilidade, né, e tudo mais, né? Isso mesmo, pastor, muito bem lembrado. Construções hoje com concretos recicláveis, materiais reciclados dentro do concreto, né? Nós temos uma empresa brasileira, né, que é pioneira na utilização do caroço de açaí. Então eles pegam o caroço do açaí e usam como combustível, né, que é um rejeito da produção do açaí. Então ele usa como combustível nos fornos que fazem o cimento, que fazem o concreto, que fazem parte aí, né? Então isso é bem interessante dentro do processo como sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala também da coleta de energia, né, captura de carbono, e tem vários outros entraves aí na cadeia da produção que trazem essa sustentabilidade, né? Muito bom. Estamos chegando ao final. Eu queria saber se o nosso querido pastor gostaria de fazer alguma consideração final,
Alguma informação que você acha que seria bom acrescentar para os nossos telespectadores? Claro, queria deixar aqui uma mensagem importante, né, para você que está nos ouvindo aí, que independente de que você vá fazer em casa, né, na aplicação do concreto, consulte sempre um profissional, né, da área, para que você tenha uma boa eficiência daquele produto, né? Porque muita gente acha que, como é uma produção muito antiga, um material que se é feito há muito tempo, né? Às vezes a gente tem um descuido de não utilizar os profissionais adequados para aquela área. Então a mensagem que eu deixo é: procure um profissional para fazer um concreto, contrate uma empresa que tenha um know-how sobre isso aí, sobre a aplicação desse material, porque isso vai te dar segurança na aplicação, na garantia, na confiabilidade do material. E o concreto, pastor, como a gente vê aqui, né, é um material que está em plena expansão. Até hoje, ele é um dos símbolos, né, da industrialização, do crescimento da economia, do crescimento das civilizações e também das pessoas como uma forma agradável de viver ali dentro das suas edificações, né? Então fica aí a minha mensagem: utilizem sempre os canais oficiais aí da solicitação, porque não vai ter problema, né? Vai sempre estar utilizando um bom material. Bem, agradecemos a presença aí do Felipe, que nos honrou aí com a participação, e estamos chegando ao final da nossa edição, e eu sempre falo com você que assistiu: se você entende que tem alguém do seu relacionamento que precisa dessas informações, compartilhe o link. Pode ir lá no YouTube, curtir, comentar, porque você, precisamos saber cada vez mais. Um grande abraço, nos encontramos no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus. Você precisa saber.